Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós abrimos nosso coração e nossa mente para a Tua palavra que vai ser pregada agora, Senhor. Nós temos cantado a Sua palavra e o Senhor tem falado profundamente ao nosso coração nessa noite. Nós queremos, Deus, mais do Senhor nessa noite. Queremos sair daqui tocados e transformados, com uma palavra, Deus, que nos levante, que nos coloque de pé e nos leve a prosseguir nessa caminhada, Pai. Abençoa Teu povo reunido nesse lugar. Todo demônio que entrou aqui para roubar a palavra, trazer distração, ordenamos que vá para onde o Senhor determinar. Declaro que nada vai impedir o agir do Teu Espírito Santo na vida do Teu povo, na vida de todo aquele que está nesse lugar, de todos aqueles que estão nos assistindo via internet, de cada DVD, de cada cópia, Deus, das pregações que chegarão em tantos lugares. O Senhor há de tocar pelo Teu Espírito Santo, e vida será ministrado na vida de cada um. Vai tocando nos ouvidos, Deus, e vai tirando todo o comichão, tudo aquilo que nos impede de ouvir o que o Senhor tem para a nossa vida. Vai tirando, Senhor, vai limpando nossos ouvidos espirituais. Nessa noite declaro, estamos abertos para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Ô irmãos, antes de pregar, meu óculos já quebrou. Então você vai vendo aí que a luta já começou. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa é uma das 7 cartas que é dirigida a 7 igrejas que ficavam na Ásia. Essa é a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna hoje é Izmir, e fica lá na Turquia. É a 3ª maior cidade da Turquia, é o 2º maior porto da Turquia, uma cidade muito próspera nos nossos dias. Mas, no tempo em que essa carta foi escrita, ela também era uma cidade rica, uma cidade próspera, e como é uma cidade que sempre teve porto, era uma cidade onde tinha muita imoralidade sexual. Ela tinha templos em forma de coroa. Haviam muitos templos em Esmirna. E aqueles templos ficavam em volta de um monte, em forma circular. E o desenho daqueles templos dava a impressão de que era uma coroa. Cada um daqueles templos seria uma pedrinha de uma coroa. Os irmãos entenderam? Esmirna era o centro de idolatria oficial do Império Romano. Lá foi o primeiro lugar onde começaram a adorar a deusa Roma. Como havia uma grande fidelidade ao Império Romano, em Esmirna se adorou também alguns Césares, alguns imperadores romanos. Tiveram ali em Esmirna um templo onde eles eram adorados. Nessa cidade havia mais ou menos 100.000 habitantes. E na 3ª viagem missionária do apóstolo Paulo, capítulo 19 de Atos, ele na cidade de Éfeso diz que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. Em toda a Ásia a palavra do Senhor ficou conhecida. E esta era uma das igrejas da Ásia, que talvez tenha sido alcançada pelos discípulos de Paulo. Nesse mesmo período em que ele estava ali na sua 3ª viagem missionária. E essa igreja, irmãos,
aceitou a palavra de bom coração, entregaram suas vidas de verdade para Jesus, viviam para Jesus, mas eram tempos muito difíceis, onde os imperadores romanos, eles eram muito cruéis, bárbaros, e perseguiram, me mataram milhares e milhares de cristãos. Essa perseguição, ela chegou lá em Esmirna. E lá em Esmirna, os irmãos começaram a perder os seus empregos, perder posição social, perder as suas famílias, perder as suas vidas. Muitos foram mortos, simplesmente porque eles eram cristãos. Dessa época nós temos Policarpo, que era bispo de Esmirna, no ano 155 a.C. Ele tinha 86 anos quando ele foi preso. E disseram para ele: Policarpo, negue a sua fé. Você não tem que morrer por causa desse Jesus. Apenas diga que você adora o imperador, que você adora outros deuses. E está tudo certo, você não tem que morrer. Mas ele disse: por 86 anos eu tenho sido fiel a Cristo, e Ele nunca me fez mal algum. Como posso eu blasfemar contra o meu rei que me salvou? E não negou a fé, foi queimado vivo por causa disso. O Senhor dirige uma palavra à igreja de Esmirna em meio a toda essa perseguição. E essa palavra está nesses versículos que nós lemos hoje. É uma palavra onde Jesus chama a atenção para Ele. É uma palavra onde Jesus assegura àquela igreja que Ele está a par de tudo o que está acontecendo com eles. É uma palavra onde Jesus dá uma garantia para eles e uma promessa de que Ele vai dar vitória para eles no final. E essa mesma palavra o Senhor tem para cada um de nós, irmãos. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E a sua palavra, ela não muda jamais. No versículo 8, ele começa dizendo: eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver. Quando ele fala, eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver, tem muito a ver com o contexto de Esmirna. Porque os discípulos estavam encarando diariamente a morte. E Jesus então fala para eles: olha, eu morri, mas eu ressuscitei. E assim será com vocês também. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, Paulo está dizendo para eles: irmãos coríntios, nem todos na verdade dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, 17. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Há uma palavra de Jesus para a igreja de Esmirna, dizendo: ainda que vocês morram por causa da fé, vocês têm uma esperança. E que esperança é essa? Vocês ressuscitarão. E Paulo diz assim: se nós esperamos Jesus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis. A palavra Esmirna, ela significa mirra. E mirra é uma seiva cheirosa que é extraída por esmagamento de uma planta que serve para embalsamar mortos. Pelo menos servia. Aquela seiva, aquele perfume, só era extraído a partir do momento em que aquela planta era esmagada. Meu irmão, minha irmã, a igreja de Esmirna, os irmãos na cidade de Esmirna estavam sendo esmagados por dor, esmagados por tribulação, esmagados por não reconhecimento, esmagados porque eram servos do Senhor, mas cada vez que eles se levantavam e continuavam nessa fé, e continuavam servindo a Jesus, uma fragrância de Jesus saía das suas vidas que atingia quem estava ao seu redor. Era uma fragrância que produzia vida às pessoas que estavam perto deles. Aleluia! Nós temos o bom cheiro de Cristo. Por isso é significativo que Cristo se apresente como que esteve morto. E os exorte a serem fiéis até a morte. Nós no Brasil
Brasil não temos assim muitas tribulações a nível de você vai morrer se você é cristão. Nós não temos. Mas nós temos visto em nossos dias, em algumas nações, hoje, no Iraque, centenas e centenas de pessoas, milhares, estão longe de suas casas, porque um poder tomou posse daquele país, um grupo terrorista. Milhões foram embora de casa com a roupa do seu corpo, abandonaram as suas casas, abandonaram as suas vidas. Coisas que eles tinham construído ao longo de anos, eles perderam tudo, porque hoje naquele país há uma perseguição religiosa, eles estão decapitando até crianças, mulheres estão sendo estupradas em massa, mas aqueles cristãos do Iraque, temos notícia, estão no deserto, estão lá porque se recusam a abandonar e negar Jesus. Meu irmão, o que você tem de mais importante na sua vida não é a sua posição social. Não é o quanto você ganha por mês nessa empresa. Não é o número de faculdades que você fez. Não são as suas pós-graduação. A melhor coisa que você tem na sua vida é Jesus. É Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. Aleluia! Aleluia! Na Síria hoje nós temos 24 horas de bombardeios por dia. Milhares de cristãos na Síria também foram embora sem nada. São nossos irmãos. Milhares de crianças estão sem os pais, perderam o pai, perderam a mãe, perderam ambos, estão órfãos. Quem vai adotar aquelas crianças? Pastor lá na Síria, ele falou, todas as noites, quando eu coloco minhas filhas para dormir, eu fico me perguntando, será que alguma delas vai acordar? Mas se morrermos, fecharemos os nossos olhos e abriremos no céu. Pastor Youssef, da Síria. Todos os dias, você coloca a sua família para dormir. E nós não temos ameaça de bombas na nossa casa. Nós não temos ainda. Porque o Brasil ainda é um país de paz. Mas nós não sabemos que dias teremos que enfrentar. O que eu sei é que hoje nós temos a possibilidade de orar por essa nação, de orar pela liderança desse país, de orar pela igreja brasileira, que é uma igreja inchada, uma igreja sem compromisso com Jesus, uma igreja que só quer Jesus me dá, Jesus me dá, Jesus me dá. Jesus quer a sua vida. Eu tive o privilégio de conhecer o irmão André, da Missão Portas Abertas, em 2003. Irmão André, quando esteve no Brasil, ele disse que nós, muitas vezes pensamos, não temos nada a ver com os irmãos que sofrem em outro país, nunca passaremos por isso. Mas ele disse que a igreja ocidental é só uma questão de tempo. Irmãos, nós já temos visto perseguição por aqui. No Peru, no México, Uruguai, e mesmo no Brasil, em algumas regiões. E o Senhor quer saber se você pertence a Ele ou não. Se Ele é o teu Senhor ou não. Porque na hora do vamos ver, só vai ficar de pé quem tiver certeza que é dele. Então nessa noite a pergunta que eu faço para você, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que se você morrer hoje você está no céu? O teu nome está escrito no livro da vida? E a tua vida condiz com alguém que está salvo? Porque quem é salvo não tem prazer na prática do pecado. O Senhor nessa noite quer que você saia daqui com a certeza dessa salvação na sua vida.
Você não pode sair daqui na incerteza. Você não pode sair daqui vivendo do jeito que você está vivendo. Você precisa abraçar a Jesus nessa noite e segurar Ele como Jacó segurou o anjo. E dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Eu me arrependo dessa vida sem compromisso com o Senhor. Mas a partir de hoje, eu quero me comprometer com o Senhor. Me comprometer com a sua palavra. Porque no dia que o Senhor voltar, eu quero estar preparado. E qualquer hora que o Senhor me chamar, eu quero estar preparado. E o Senhor disse mais para aquela igreja: eu conheço a tua tribulação. Eu sei, irmãos de Esmirna, eu sei. Jesus dizendo: eu sei. Eu sei como são as suas madrugadas. Eu sei como está o teu coração. Eu sei o que você tem passado. Eu sei do teu choro. Eu sei como seu marido te trata. Eu sei como seus filhos estão te machucando. Eu vejo tudo. Porque a palavra do Senhor em Apocalipse começa dizendo que Jesus tem os olhos como chama de fogo. E Ele vê todas as coisas. Eu conheço a tua tribulação. Irmãos, a palavra tribulação significa ser esmagado debaixo de um grande peso. É como as uvas que eram esmagadas para espremer o seu fruto, que eles ficam pisando na uva para tirar o suco dela. Será que é assim que você está se sentindo nessa noite? Eu tenho certeza que nessa noite Deus trouxe pessoas nesse lugar que estão sendo esmagadas debaixo de um peso. Mas o Senhor hoje vai remover peso de muita gente. Muitas pessoas já estão aliviadas porque foram curadas no louvor. E muitas pessoas vão sair daqui hoje e vão conseguir dormir, porque há muito tempo você não consegue dormir. Por causa dessa tribulação, por causa dessa luta, dessa dificuldade, desse problema, dessa enfermidade. Mas o Senhor está dizendo: eu conheço a tua tribulação. Ser fiel até a morte. Seja leal até o final. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Irmãos de Esmirna, vocês ficaram pobres. É verdade. Perderam suas casas, perderam seus empregos. Vocês perderam seus bens materiais. Muitos perderam famílias. Vocês ficaram pobres. Irmãos, quantos cristãos ficaram pobres na época dos imperadores romanos? Quantos? Quantos? Você é crente? Essa fazenda não te pertence mais. Você é crente? Esse gado não te pertence mais. Você é crente? Teus filhos são meus escravos agora. Era assim. Então os irmãos ficaram pobres. Mas o conceito de riqueza de Deus não é o conceito que a gente tem de riqueza. Uma igreja rica não é uma igreja que tem irmãos que têm dinheiro. Tem tanta igreja, irmãos, com tanto dinheiro e que Jesus ainda está lá na porta tentando entrar. Jesus fala para aquela igreja: olha, vocês são ricos, porque vocês têm ajuntado tesouro no céu. Jesus está falando que a verdadeira riqueza é a espiritual. E que se você tem realmente uma vida com Deus, você é rico no céu. Aleluia! Temos ricos nessa igreja. Talvez você esteja aí, mas eu nem comprei minha casa própria. Mas no céu você tem mansão. No céu você tem mansão. Mas a minha rua nem asfaltaram. No céu tua rua é de ouro. Você está juntando lá, ó. Vai juntando, irmão. Aqui é só 70 anos e olhe lá, a Bíblia diz. A eternidade é do lado de lá. Então a gente tem que juntar tesouro lá em cima. Irmãos de Esmirna, vocês são ricos. Versículo 10, não tenham medo das coisas que vocês têm que sofrer.
Repete comigo, não tenha medo. Irmãos, não tem medo de nada. Não tenha medo de nada. Tem gente que tem medo de ser mandado embora do serviço. Tem gente que tem medo de ficar doente. Tem gente que tem medo de não casar. Tem gente que tem medo de ladrão, de não sair de casa. Não tenha medo de nada. Tenha cuidado. Mas não tenha medo de nada. Sabe por quê? A nossa vida está na mão do Senhor. E Ele tem o controle sobre as nossas vidas. É Ele que, qualquer coisa que vá nos acontecer, tem que passar pela mão dEle antes. Se Ele falar assim, tudo bem, então a gente vai sofrer aquela situação. Que é o caso de Jó. Tens visto meu servo Jó? O diabo falou. Esse Jó te serve, Deus, porque você dá tudo para ele. Tira as coisas dele para ver se ele não te nega. E aí Deus falou, pode tirar tudo. Estou autorizando, pode tirar tudo, só não mexe na vida dele. Porque Deus dá o limite para o diabo também, porque Deus é que manda. Então, irmãos, a nossa vida está no controle do Senhor. Mas nenhum fio cai da cabeça sem que Ele permita. Se cair o fio do cabelo é porque Deus falou, fio, pode cair. Está liberado, pode cair. Se um fio de cabelo é tão importante, imagine a sua vida. As suas petições que você tem feito ao Senhor. Sua vida diante de Deus. Nossa vida está debaixo dos cuidados do Senhor. Não tenha medo, Jesus é espetacular. Porque ele não dá uma palavra dizendo para eles assim, olha, vocês estão sofrendo? A partir de amanhã, segunda-feira, acabou tudo, está ouvindo? Acabou tudo. Amanhã, segunda-feira, está desempregado? Amanhã tem emprego para você. Amanhã, segunda-feira, você precisa de aumento? Amanhã tem aumento. Você está enfermo? Amanhã, segunda, você está curado amanhã. Jesus não falou isso não, gente. Jesus não falou isso não. Jesus falou assim, ó. Permaneçam firmes. Olha só. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele diz assim, sejam fiéis. Sejam fiéis. Irmãos, quando somos fiéis, somos recompensados pelo Senhor. Nessa vida, se amanhã o teu problema não estiver resolvido, continue sendo fiel. E se em outubro ainda não tiver sido resolvido, continue sendo fiel. E se o teu cabelinho ficar branco e não tiver sido resolvido ainda, continue sendo fiel. Porque Jesus está dizendo para eles, eu sou tudo que vocês precisam. E nós cantamos tanta coisa aqui nessa noite, irmãos, que eu sabendo que eu ia pregar, fiquei olhando as letras, que depois você pode baixar e olhar todas elas, e prestar atenção de novo. Mas a gente cantou hoje aqui, que a tua graça é tudo para mim. Que a tua graça é tudo que eu preciso. É verdade mesmo isso que você cantou? Porque quando nós estamos vivendo na graça do Senhor, a gente suporta tudo, irmãos. Com a graça, você caminha, você vai. A graça do Senhor é como se você estivesse voando nas nuvens, amém? É tipo assim. Quem tem Jesus tem tudo. Há muitas pessoas que fogem de suas responsabilidades diante de Jesus por medo. Medo de sofrer. Mas elas não são dignas de comunhão com Ele. Os covardes não têm esperança em Cristo. E a Bíblia diz assim, que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. O Senhor diz, a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. O justo não vive por aquilo que ele vê. Ele vive pela fé. E fé
é certeza de coisa que você não vê. Eu não estou vendo, mas Jesus vai voltar. Estou vendo sinais. Estou vendo sinais. Tem placas, como diz o pastor Nilton, tem placas. Israel está sendo cercado, acuado. Hoje ele só tem Estados Unidos a favor dele. A Inglaterra já está meio que saindo fora, só ficou Estados Unidos. Quando ele ficar sozinho, a gente não vai estar aqui há muito tempo. Jesus voltará. Eu lembro daquela palavra de Mateus que fala assim: vinde benditos de meu Pai, para a herança do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós ouviremos: vinde benditos de meu Pai. A coisa vai ficar preta aqui na terra. Eu terminei de ler Apocalipse ontem. É bom ler Apocalipse, viu? Lição de casa, vai ler Apocalipse. Porque você vai começar a pensar que realmente o fim está chegando. Que Jesus está voltando. Que essa igreja que vemos hoje é uma igreja Laodiceia, uma igreja que está longe de Deus. Mas, irmãos, no meio de tudo isso, o Senhor tem os seus fiéis. Em todo tempo, Deus teve os seus fiéis. Mas se há 2000 anos atrás eles esperavam Jesus, imagine a gente agora, hein? Está mais perto do que antes. Muito mais. E o Senhor diz: olha, vocês serão postos à prova. Todo crente é provado. Todo crente é provado. E o Senhor não nos prova para nos derrotar. Somos provados porque o Senhor quer que a gente mesmo se conheça. O quanto somos fiéis ao Senhor. Então, em meio à tribulação, siga firme, vá em frente. O vencedor são aqueles que permanecem fiéis diante das perseguições. Aquele que vencer, eu lhe darei a coroa da vida. A coroa da vida. E hoje a gente pensa assim: está longe. Está longe? Para quem já morreu, já chegou. E nós não sabemos. 1 Tessalonicenses 4,16. O anjo soará a trombeta. E o Senhor descerá dos céus com os seus anjos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Estaremos para sempre com o Senhor. Transformados, arrebatados, raptados. Estaremos para sempre com o Senhor. Os fiéis reinarão com Jesus. Porque ainda tem 1000 anos de um governo de paz, que esse mundo ainda não viu, um governo de justiça. Mas Jesus vai reinar, e os fiéis reinarão com Jesus. E no final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto de novo, para ser lançado no lago de fogo e enxofre. E aí, a eternidade, para todos que foram fiéis até o final. Diga para o Senhor: Senhor, vou ser fiel até o fim. Eu vou ser crente de verdade, Senhor. Não vou me dobrar diante de Baal nenhum. Não vou comprometer meus valores. Não vou comprometer os princípios da sua palavra. Eu vou viver a tua palavra. E para isso eu conto com o teu Espírito Santo. Amém? Fique de pé. Quero orar com você. Em nome de Jesus. Quantos estão orando pelas eleições desse ano? Levanta a mão. Por isso que o nosso país não muda. A gente tem que orar. Foram os
Foi o governo romano que impôs à igreja de Esmirna todo esse sofrimento. E quem estava por trás de tudo isso era o diabo. Como igreja de Jesus, nós precisamos clamar ao Senhor por esse momento da história que nós estamos vivendo. E tudo que eu oro, irmãos, assim, mais forte no meu coração, que a igreja brasileira seja uma igreja viva, seja uma igreja cheia do Espírito Santo, seja uma igreja apaixonada por Jesus, seja uma igreja apaixonada pela sua obra, porque se eu e você fizermos a nossa parte, nós impactaremos essa nação e esse mundo para Jesus, porque haveremos de mandar muita gente para as nações. Somos uma igreja missionária, amém? Você está pronto para dizer amém? Senhor, conta comigo. Ser fiel até a morte, ser fiel até o final. Nós cantamos, saltarei muralhas. Que muralha você está pensando que é? O muro da sua casa? As lutas virão, as tribulações, vou me sentir esmagado debaixo de um peso muitas vezes, mas nada vai me impedir de continuar servindo esse Deus. Eu vou saltar essas muralhas das dificuldades, de doença, de dor, de pessoas falsas ao meu redor. Eu vou superar, eu vou superar, eu vou superar. Vou continuar. Decida no seu coração, eu não vou parar. Nada vai me separar do amor de Cristo. Nada. Nem o diabo, seus anjos. Nada. Você fiel, você fiel, você fiel. A Bíblia diz, quando o Senhor voltar, será que Ele vai encontrar fidelidade na terra? Ser fiel a Jesus. Mesmo quando você está sozinho na sua empresa, 2 horas da manhã, e aqueles homens estão vendo aquelas revistas. Você é diferente. Ser fiel. Quando aquela mulher está dando em cima de você, mas a tua mulher está em casa. Tua mulher está em casa com as tuas crianças. Ser fiel. Quem é fiel a Jesus não trai mulher, não trai marido, não trai o patrão, não trai o seu líder. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus. Senhor, nessa noite, nós confessamos toda a nossa indiferença, essa frieza espiritual, essa infidelidade tão crônica dos dias de hoje. E pedimos que ela seja extirpada de nós, que como um câncer seja arrancado de nós, e que não tenha nenhuma ligação com os vasos sanguíneos de nossa vida contigo. Eu declaro que essa noite é uma noite de cura, é uma noite de libertação, é uma noite de entrega, é uma noite de alívio. Em nome de Jesus. Se você quer oração, você pode vir aqui na frente, queremos orar com você. Você que está esmagado embaixo de uma pedra, o Senhor te chama, pode vir. É possível que o Senhor remova a pedra hoje. Venha com fé. Você que tem chorado, que tem sofrido, que está difícil a caminhada, o Senhor quer te levantar, o Senhor quer te curar. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação.
Líderes, venham orar por eles. Pastores, missionários. És a luz na escuridão. Ministra vitória na vida deles. Esperança ao Ministra perdido. vitória em nome de Jesus. A paz alcançado. Tu és. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Aqui. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz alcançado. Tu és. Se farão neste lugar. Meu coração é o teu lugar, Jesus. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar, neste lugar, neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Aqui. Oh, aqui. Oh. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir, obras maiores se farão aqui. Aleluia! Eu ministro sobre a sua vida a graça do Senhor, o fortalecimento do Senhor. Que portas se abram,
Que o milagre do Senhor aconteça na sua vida. Que essa seja uma semana de você celebrar a Deus por vitórias que Ele vai trazer na sua vida. Que esse seja um ano para você virar comemorando grandes vitórias do Senhor na sua vida. Mas acima de tudo, que Deus encontre fidelidade em você. Independente do que você tenha que passar, que Ele encontre fidelidade em cada um de nós. Igreja, quem tem ouvidos, ouça, em nome de Jesus. Aleluia! Checatalamana. Estão por vir, obras maiores se farão neste